Irmãos, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler mais uma vez esses dois versos aí, verso 1 e verso 2. E confiar, sim, que o Espírito Santo, mais uma vez, nos capacite para compreender a palavra, para ouvir, para falar. Somos dependentes da ação e do movimento do próprio Espírito Santo, como já foi orado. Então vamos reler esses dois versos que já foi citado na reunião passada, por causa da importância desses dois versos que fala da própria obra do Senhor Jesus e na sua experiência como ele venceu o pecado. E nós tomamos então a vida do Senhor Jesus fazendo um paralelo com a vida de Moisés, porque nós, com a ajuda do Senhor, queremos falar dessa provisão de Deus para aquele povo que estava cativo no Egito. Então estamos vendo como Deus preparou um servo para que conduzisse aquele povo até a Canaã, mas nós vamos focar mais na questão da edificação do tabernáculo, da casa de Deus. O fato que Deus proveu um libertador chamado Moisés. E o Senhor proveu de acordo com a sua vontade soberana, porque nós sempre encontramos a ação de Deus soberana, do Deus imutável, do Deus que cumpre fielmente sua promessa, mas a reação e a ação daqueles que estão na terra. Então Deus proveu o servo Moisés, o libertador, porque houve um clamor dentro do Egito. Esse clamor partiu daqueles corações, como nós vimos, que temiam ao Senhor. Não eram todos ali que temiam ao Senhor. E nós vamos ver isso na medida que nós vamos considerando algumas coisas sobre Moisés. Porque já havia, na verdade, uma rejeição com relação a Moisés dentro do Egito. Mas o fato é que havia um povo, né? E Deus está considerando a libertação de todo o povo. No que concerne a libertação, é de todo o povo. Não apenas daqueles que temiam, mas todos foram libertos. Mas o fato que o clamor foi levantado daqueles que temiam ao Senhor, daqueles que amavam o Senhor, né? Assim a semelhança de Malaquias, os que temiam ao Senhor, é aqueles que ouviam. Os que temiam e amavam o Senhor, é aqueles que conseguiam ouvir a voz do Senhor. Os que conseguem ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, é claro, irmãos, que é estes que vão clamar ao Senhor segundo a sua vontade. Porque eles ouviram a voz do Senhor. Eles compreenderam a vontade do Senhor. Eles entenderam qual era o coração de Deus. Então eles vão orar segundo o coração e a vontade de Deus. E esse clamor, então, subiu até os céus. E Deus proveu Moisés, não é? E vimos, então, que Moisés não foi apenas um libertador. Ele não apenas realizou uma obra por aquele povo, mas Moisés é participante da obra com o povo. Irmãos, isso é tão significativo e tão importante para nós. E quando nós, então, olhamos isso na vida do Senhor Jesus, nós encontramos a mesma coisa. O Senhor Jesus não estava apenas fazendo uma obra por nós, mas Ele está completamente envolvido na obra do seu Pai Celestial, na obra de Deus e com o seu povo, com aqueles pelo qual Ele foi enviado. Então, esses dois aspectos têm que ser mantidos. Assim também Moisés. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador, mas vai ficar muito claro para nós o quanto esse libertador está envolvido com a obra de Deus, junto com o povo de Deus. Assim é a vida do Senhor Jesus. Ele não está apenas fazendo algo, mas ele está completamente envolvido com algo e junto. Então, no primeiro momento, nós vemos o Senhor Jesus junto com os seus discípulos, por exemplo, caminhando junto, ensinando, né, repartindo, e depois outros que o Senhor vai acrescentando ali na sua jornada até que ele completasse então a obra consumada na cruz e fosse assunto ao céu. Então vamos ler esses dois versos apenas para relembrar novamente. Ora, tendo Cristo sofrido na carne,
Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, quando nós olhamos para esse verso, ele é muito mais do que aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, mas é um princípio para as nossas vidas. Como que o Senhor Jesus, na própria experiência de vida, não apenas na obra que Ele realizou ali na cruz, que nós já vimos sobre isso, Ele venceu o pecado, Ele dominou sobre o pecado através da morte, né? Ele vence a morte pela morte, Ele domina o pecado vencendo a morte. Ele é vencedor porque Ele venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, né? Por meio da morte, me dá, claro, da ressurreição. Mas na sua própria jornada de vida como homem, aquele que sofreu na carne, venceu o pecado. Então, irmãos, essa frase se torna um princípio agora para nós. Sim, debaixo do rei, como foi lembrado hoje no tempo da mesa, em todo o tempo que nós estávamos aqui juntos, adorando o Senhor, Ele é rei. E se Ele é rei, Ele é soberano, e Ele reina sobre todas as coisas, né? Ele domina sobre o pecado, mas nós vamos ver que Ele domina também por nós. Então, Ele venceu a carne, porque a carne, para nós, para nada serve. A carne para nada aproveita. Não é isso que a Bíblia ensina? A carne para nada aproveita. E nós vamos ver que na nossa experiência de caminhada e vida cristã, muitas vezes somos vencidos pelo pecado, porque amamos tanto nossa carne. Porque há tantas coisas boas também em nossa carne, né? Há coisas ruins, mas há coisas boas. E o quanto então nós somos consumidos muitas vezes pela nossa própria carne, a nossa própria vontade, as nossas cobiças, os nossos interesses, as nossas paixões, tudo isso está na carne. Então amamos demais nossa carne. Aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Armai-vos, todos vós, do mesmo pensamento. Que desafio para nós. Que desafio para nós que amamos tanto a nós mesmos. Então, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Deixou o pecado. Uma vida de experiência para cada um de nós. Foi assim a experiência do próprio Senhor Jesus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aquele que é totalmente obediente a Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aquele que não precisava passar pelo batismo de arrependimento, passou pelo batismo de arrependimento. Aquele que não precisava se arrepender. Ele foi batizado por João Batista. E aquele batismo, ele é específico. Arrependei-vos, é a mensagem de João Batista. O Senhor Jesus não precisava se arrepender. Então ele não está apenas fazendo uma obra por nós, mas ele está envolvido com a obra de Deus. E assim nós vamos ver isso na vida do próprio Moisés. Ele é participante com aquele povo. Ele é participante com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Você sabe que esse é um dos sentidos que é utilizado aquela palavra formoso para Moisés. Nós vamos ver depois mais à frente. Porque aquela criança era formosa. E tem esse sentido. Aquela criança foi chamada por Deus, envolvido de uma maneira tão sublime e especial com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus para com a vida de Moisés também. Não apenas o propósito de Deus para com aquele povo, mas os propósitos de Deus para com a vida de Moisés. Então, quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós conseguimos ver como deve ser a vida dos servos, das servas, na nossa experiência. Verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, né, está falando agora para nós, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viu? Ao invés de andarmos segundo a carne, nós devemos crescer conhecendo a vontade de Deus
para que sejamos então guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus, para que não venhamos andar na carne, mas sim no Espírito, fazendo a vontade de Deus, segundo a vontade desse Deus que nos chamou. Desse Deus que, como nós vimos, nos amou sem motivo. Lembre-se disso. Nós vimos isso em Deuteronômio capítulo 7. A ação de Deus, o movimento de Deus, aquele que nos ama sem motivo, mas que espera a contraparte, para que Ele possa agora amar com motivo. Lembre-se disso, né? A ação de Deus com aquele povo, amando aquele povo por qual motivo? Nenhum. Eles eram mais fracos, eles eram mais pequenos, não havia nada para que Ele amasse aquele povo. Não havia nada em nós para que Ele nos amasse. Mas o fato que o amor que está baseado na promessa de Deus, no coração de Deus, foi derramado. Ele nos amou sem motivo. Mas nós vimos ali em Deuteronômio 7 que quando Ele faz isso, agora Ele espera que esse povo conheça o Senhor, conheça a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, como Colossenses vai dizer. Devemos crescer e desenvolver no conhecimento de Deus, para que possamos atingir então a plenitude do Filho de Deus. Então, conhecimento de Deus, aqueles que então guardavam os mandamentos, e esses que iam guardando os mandamentos, fazendo a vontade de Deus, o Senhor também então guardava e protegia. Ele guardava a aliança, Ele guardava a misericórdia até 1000 gerações, para com aqueles que guardam a sua palavra, para com aqueles que o amavam. Então assim o Senhor guardava a promessa e a aliança que Ele fez. Então o Senhor iria amá-los. Está assim lá em Deuteronômio. Você tem 2 vezes essa palavra. O amor de Deus para conosco, sem motivo. O Senhor dando a nós a sua própria vida. O Senhor dando a nós a palavra, seus preceitos, seus mandamentos, seus ensinamentos. Dando a nós o Espírito que foi derramado em nossos corações. Disposto e disponível a todos nós. Para que venhamos temer o Senhor, amar o Senhor e guardar a sua palavra. Então, Ele guarda, porque isso não é automático. Ele guarda, então, a sua aliança, a sua misericórdia, até 1000 gerações daqueles que o temem. E aí o texto de Deuteronômio capítulo 7 vai seguir dizendo, então eu os amarei. Porque o Senhor vai encontrar ali algo agradável ao seu coração, é a ideia. Porque Ele já nos amou. Mas Ele quer encontrar em nós, na sua igreja, no seu povo, aqueles que são agradáveis a Deus. Não é que Ele não ama mais, Ele sempre amou. Ele já deu prova disso, Ele enviou o seu Filho sem motivo. O que Ele busca? Ele busca um povo agora que seja agradável a Deus. E para ser agradável a Deus só existe um caminho. A palavra de Deus, a cruz, porque assim cumprimos sua vontade. Aquele que sofreu na carne, fez a vontade do seu Pai Celestial. Aquele que não buscou a sua própria vida, fez a vontade do seu Pai Celestial. Ele não amou sua própria vida, mas ele guardou a palavra do seu Pai e cumpriu. Então ele se tornou aquele filho agradável. Não é isso que o próprio Pai Celestial disse com relação ao seu filho? Esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Ele está dizendo, esse é o meu filho agradável. Agora o Senhor está buscando então um povo que possa agradá-lo. Antes nós não tínhamos condições nenhuma de agradá-lo. Mas toda a provisão nos foi dada. E continua sendo dado. Para que possamos tornar este povo dentro do próprio povo. Um povo que o ama. Um povo agradável. Então os amarei. Não é? E Ele vai guardar então com fidelidade a aliança e a misericórdia perpetuamente. Então nós falamos também sobre isso, não é? Estamos só relembrando aí. Então, vamos ler mais uma vez o verso 2, porque isso tem tudo a ver agora com nossa vida.
para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Em todas as coisas, o Senhor se tornou semelhante a nós, porém sem pecado. Então vamos abrir agora em Atos 7, é a primeira menção que nós vamos ver alguma coisa sobre Moisés, tendo isso em vista. E lembrando então que Moisés é participante do povo, ele está junto com o povo, ele é o libertador, ele é a provisão de Deus para aquele povo, sem dúvida. Mas Moisés vai viver a vida de comunhão com o povo, como nós falamos, todos nós conhecemos a história, né, da saída desse povo do Egito. Então tem coisas que são óbvias, mas é bom nós lembrarmos. Sim, Moisés passou pelo Mar Vermelho. Aquele menino selecionado por Deus, chamado pelo Rei dos Reis, não é? Pelo Deus soberano. Nós vamos ver de novo a ação do Deus soberano guardando aquele menino. Mas nós vamos ver depois Deus esperando a resposta deste menino, chamado Moisés. Assim nós vimos aquelas duas mulheres, né? Sifra e Puá, a ação bondosa de Deus sobre aquelas mulheres. Por um lado, aquele povo se multiplica debaixo da ação bondosa de Deus e da soberania de Deus, se você preferir assim, né? Mas elas estavam ali cumprindo com a vontade de Deus. Eram suas mãos que estavam ali, porque elas tinham a mente voltada para a promessa de Deus e os interesses de Deus. E nós vamos encontrar a mesma marca, irmãos, isso é tão significativo, tão importante. Nós vamos encontrar em Moisés, aquela criança, a mesma marca. Porque é o significado da palavra formoso. É o mesmo significado de Sifra e Puá. O Senhor encontra então essas pessoas, né, dentro de ambientes de treva. Essas pessoas estão dentro do cativeiro do Egito. Assim como a igreja está dentro do mundo, no ambiente de trevas, no Egito. E nós precisamos lembrar que a libertação é o início de uma jornada, mas nem mesmo a jornada que eles vão peregrinar pelo deserto é praticamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é a edificação do tabernáculo e o desfrute das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, da plenitude que estava em Canaã em meio aos gigantes. Então, irmãos, o deserto, nós vamos buscar ver isso com a ajuda do Senhor. O deserto, sim, faz parte das nossas vidas. E na vida de Moisés, nós vamos ver que o deserto foi ferramenta de Deus para formar um servo que ainda não estava formado. Quanta semelhança com o Senhor Jesus, que é plenamente formado, mas o Senhor Jesus nasceu no ventre de Maria e se tornou um menino, um homem verdadeiro. E ele também deveria crescer em graça, em sabedoria, em estatura, sabedoria e graça. Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Moisés é esse menino, chamado por Deus, selecionado por Deus. Agora ele vai ser conduzido também ao deserto. Mas o deserto não resume as nossas vidas, irmãos. Por mais que o deserto seja, sim, sem dúvida, todos nós temos que provar da mão do Senhor no deserto, porque o deserto é, sim, ferramenta de Deus para tratar com nossa vida. Mas esse deserto só tem sentido quando nós conhecemos a vontade de Deus. Sofrer por sofrer pode não significar nada. Luta por luta pode também não representar nada. O cristianismo não é um povo adepto ao sofrimento. O cristianismo é um povo chamado para as glórias de Cristo. Houve o sofrimento de Cristo por causa do pecado. Então nós só podemos compreender os sofrimentos que temos em nossas vidas. Só podemos compreender por que muitas vezes temos que sofrer na carne, se nós estamos conhecendo a vontade de Deus. Senão nós vamos ficar deprimidos. E essa não é a vontade de Deus. Mesmo que Ele use quadro de depressão para nos falar. Mas depressão não é a vontade de Deus.
sofrimento não é a vontade de Deus. Então Ele nos conduz sim ao deserto, com um propósito maior. E não para ficar ali perambulando no deserto. Então nós vamos ver que deserto também é um período transitório dentro do plano eterno de Deus e dentro da vontade de Deus. O deserto é um período transitório. Não é? Se o objetivo daquele povo era edificar o tabernáculo e entrar em Canaã, então o deserto é transitório. Nós não podemos fazer da nossa vida ou a vida no deserto o centro da vida cristã. Faz parte, mas é transitório. Irmãos, aquela geração morre no deserto, perambulando pelo deserto. Nós falamos um pouco sobre o pecado já, sobre isso, né? Sobre a carne. Sim, irmãos, nós temos nossas lutas. Nós temos nossos conflitos das duas naturezas. Nós temos a nossa luta da carne contra o espírito contra a carne. Nós temos a luta de principados e potestades. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Nós temos todas essas lutas. Mas, irmãos, o Senhor não chama para viver em função delas. Elas existem, elas são reais, mas elas são transitórias. Então, para que o Senhor nos chama? Por que existem essas coisas? Por que a palavra de Deus? Por que o deserto de Deus? Para edificação da sua casa. Lugar onde Ele possa repousar. Lugar onde Ele possa colocar ali o seu nome santo. Esse é o fim. Esse é o porquê dessas coisas. Senão nós vamos ficar circulando igual aquele povo. E podemos morrer igual aquele povo. Então, irmãos, mais uma vez, sabemos que essas coisas existem. Me permite ser enfático nessa questão. Sabemos que há um conflito e ele é real, ele é verdadeiro. Sabemos que é uma luta e ela é verdadeira. Eu não estou dizendo que não é, ela é real, ela é verdadeira. Mas não é para nós ficarmos em torno disso. Ele venceu o pecado, ele dominou sobre o pecado. Então assim também vós considerais mortos para o pecado. Para que sejamos instrumento de justiça. E podemos oferecer nossos corpos assim. E oferecendo nossos corpos assim, é então para a construção e para a edificação. Para sermos cooperadores do edifício de Deus, da casa de Deus. Então é isso que nós encontramos aí, nessa jornada, chamemos assim, do Egito até a edificação do tabernáculo. Então agora nós estamos vendo então que Deus separa então esse vaso chamado Moisés para conduzir o povo então aí até a edificação do tabernáculo. Então em Atos capítulo 7, vamos começar aí no versículo 20, e com a ajuda do Senhor nós vamos buscando talvez outros livros da Bíblia, né, que falam da vida de Moisés. Então nós podemos olhar para Êxodo 2, já vimos algumas coisas ali. Êxodo 7, há uma luz sobre Êxodo 2, né? E um outro capítulo importante para compreender um pouco sobre esse menino e a vida de Moisés é Hebreus 11. Pelo menos esses 3 livros ajudam a compreender a vida de Moisés, porque eles vão se completar. Então nós queremos ver quem era Moisés. E depois queremos ver como que Deus está formando o servo Moisés, porque ele não está pronto. Nós já consideramos junto com os irmãos os estágios desse menino. Lembre-se de uma criança, né, aqui Atos vai citar de 3 meses, já em Êxodo não tem essa citação. De uma criança, então é claro que é um bebê, 3 meses é um bebê. De uma criança, de um bebê para um varão manso. De um bebê para um varão manso. E em Êxodo você vai encontrar essa ordem. Uma criança ou um bebê, um menino já grande, Moisés sendo homem, mas ainda não um varão manso. O varão manso é só depois que ele permanece então 40 anos no deserto, junto com seu sogro, apacentando agora ovelhas.
Então, nos primeiros 40 anos de Moisés, ele ainda não está pronto. Mas o fato é que existe a ação daquele que chama. Lembra-se? A ação daquele que chama. Então, por um lado, nós temos que considerar Moisés como servo, como muitos aqui do povo deveriam considerar esse ponto. Como foi lembrado dos servos, é um ponto importantíssimo para nós hoje como igreja. Muitos dos servos do Senhor que estão aí servindo a casa de Deus, irmãos, dependeu daquele que chama. E quando muitas vezes nós vamos contra, nós estamos indo contra aquele que chama. Eles são perfeitos? Não são perfeitos. Moisés era perfeito? Moisés não era perfeito. Os servos que serviram ao Senhor com tanta intensidade, na própria história da igreja, são perfeitos? Não, porque a história mostra suas imperfeições. E mostra o declínio de muitos que eram fiéis. Não é isso? Mas não podemos esquecer que cada um dos servos dependeu de quem chama. E agora há uma mão que lida então com esse menino, com essa criança, porque ele não está pronto ainda. E nós vamos ver isso com a ajuda do Senhor. Então vamos ler aí a partir do verso 20, de Atos capítulo 7, e vamos aí com a ajuda do Senhor comentando alguma coisa. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Vamos manter aberto lá em Êxodo 2, para a gente ir fazendo uma relação aí, que vai nos ajudar. No capítulo 2 de Êxodo, e fique aberto então em Atos 7. O versículo 1 de Êxodo 2 está assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então, é dessa família que Deus então vai tirar Moisés. Nós sabemos quem são os filhos de Levi. É desta casa. Ele não é filho diretamente aqui desse homem Levi, mas ele é filho dos descendentes de Levi. Os levitas, os de Levi, é que têm responsabilidade, depois nós vamos ver, a respeito do tabernáculo e do serviço. Gerson, Coate, Então, são os da linhagem de Levi. E é dessa família que Deus, então, tira Moisés. Quando nós olhamos para esse homem aqui, fica evidente, como nós estamos falando, que existe no Egito, de fato, pessoas tementes ao Senhor. Porque havia um homem aí da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E aí nós temos a expressão formoso. Veja, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Em Atos, no 20, está assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso. Mas formoso de que maneira? Formoso aos olhos de Deus. E por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 11, que é onde nós temos uma outra menção a respeito de quem é esse menino. Então, Hebreus capítulo 11, o verso 23. Está assim: pela fé Moisés, guarde essa expressão também, pela fé Moisés, apenas nascido. Não é interessante? Mencionado a fé de Moisés, apenas nascido. Aqui ele não desenvolveu ainda a sua vida, ele não estava conduzindo o povo, não passou por nenhuma prova, ele é apenas um menino. É muito significativo também. Porque há uma fé posta aqui nesse servo. Pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e aqui também só formosa. Em Êxodo, só formoso. Atos 7, formoso aos olhos de Deus. Então, Atos 7, ele traz luz de quem é essa criança e o que é para Deus. E qual é o sentido, então, da palavra formoso. Então, vamos seguindo aí, já vamos falar sobre essa palavra. Também não ficaram, olha essa palavra aí, com relação aos pais. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os seus pais. Primeiramente, aqui não é Moisés, é os seus pais, da casa de Levi. Você lembra daquelas 2 mulheres, então? Elas não temeram o rei do Egito, mas temeram a Deus. Por que eu estou destacando isso? Para que os irmãos observem que dentro do Egito havia sim um povo que temia o Senhor. Eles não temiam o faraó, eles não temiam o pecado, o mundo, eles temiam a Deus. E aqui está mais uma casa, que não estava amedrontado diante de um decreto do faraó. Então assim nasceu Moisés. Abra um texto em 2 Timóteo, a respeito então da fé desse menino. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo falando de Timóteo. Vamos ler a partir do verso 4. Verso 3. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Veja aí essa nota. Paulo e as suas orações incessantes pelo filho na fé, chamado Timóteo, né? Um jovem, como nós falamos. Já falamos sobre essa questão da idade. Timóteo é um exemplo aqui para nós, como Deus também, de alguma forma, está chamando um servo chamado Timóteo. Um jovem servo. Depende de quem? Depende daquele que chama. Há uma fé posta aqui, irmãos. Se nós aceitamos bem isso ou não, o fato que isso existe. Há uma fé posta em Moisés. Há uma fé posta aqui em Timóteo. Timóteo é um jovem, e ele lidaria com os velhos, anciãos, decaídos, aqui no contexto. Nós sabemos que Arão, irmão de Moisés, é mais velho do que o próprio Moisés. 3 anos, mas é mais velho. Então nós poderíamos pensar, naturalmente falando, devia ter chamado Arão, mas Deus quis chamar Moisés. Entende, irmãos? Mesmo Arão sendo mais velho. E nós já falamos que é Arão com sua irmã Miriam que vão se levantar contra o mais novo. E aqui nós temos Timóteo, um bem mais novo do que muitos, né? E Paulo então orando e instruindo essa vida, encaminhando Timóteo por meio das suas orações. Verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Agora olha o verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé. De tua fé. Fé esta sem fingimento. O que mais? A mesma, veja aí a semelhança, um homem segundo a casa de Levi. Uma casa que temia ao Senhor. Você sabe de onde a fé de Moisés é proveniente? Da casa de Levi. Porque a fé que agora habitava em Moisés, já habitava na casa de Levi. A fé que agora está em Timóteo, já habitava em alguém. Então veja aí, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou
né? Porque ele está falando de uma fé viva. Ele está falando de uma fé que habita em nós. É a mesma fé que Gálatas menciona. Vindo, porém, a fé. Está relacionada à pessoa do Senhor Jesus. Aquela fé que veio morar em nós. A fé que não estava disponível, ela tornou-se ser disponível na pessoa de Jesus. Gálatas vai falar, essa fé que vem, né? Porque está falando da fé de Abraão, que todos nós somos descendentes de Abraão pela fé, falando do descendente de Abraão que viria, que era o próprio Senhor Jesus. Então essa fé estava por vir, e por meio dessa fé todos nós somos filhos de Deus. É uma fé que mora, é uma fé que habita. Então essa fé que estava em Timóteo, primeiramente, como está no texto aí, habitou em tua avó Lóide. E não só isso, e em tua mãe, Eunice. Então fica bem claro, irmãos, que provavelmente, o quanto essa avó e essa mãe dobraram seus joelhos. Com toda certeza. Nós sabemos que isso ocorreu na história da igreja. Mães que dobraram seus joelhos. E o Senhor então pode se mover através dessas orações. Então lá nós temos esse povo clamando ao Senhor. Nós temos a casa de Levi, que não temeu ao rei Faraó, mas temeu a Deus. Há uma fé genuína ali, não é? Não há uma fé genuína e legítima e sem fingimento na casa de Levi? Então dali o Senhor vai tirar Moisés. Essa fé que habitou então tanto na avó aqui de Timóteo, né? E também na sua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. A fé que estava em Moisés sendo ainda menino. E que aprenderia e que desenvolveria. Porque quando nós falamos de fé, irmãos, ela não é plena em nós. Porque Efésios vai falar do crescimento, ou até que todos cheguemos à medida da fé. Significa que a fé não é igual. Significa que a fé tem medidas em cada um de nós. Ela tem medida nos servos. Há uma medida de fé na vida de Timóteo, há uma medida de fé na vida de Moisés, de fé na vida de Moisés. Há uma medida de fé na vida de Paulo, porque essa fé está caminhando a uma plenitude. Ela não atingiu a plenitude. Até que todos cheguemos à plenitude dela. Estamos caminhando, essa fé que progride. É óbvio que a fé de Moisés vai progredir muito. Há um progresso na fé na vida de Moisés, assim como há um progresso da fé na vida de Paulo. Assim como deve haver um progresso de fé em nossa vida. O que já temos disponível em sua plenitude é a unidade do Espírito, mas não unidade de fé. Ela está sendo desenvolvida. Verso 6, então, por esta razão, pois te admoesto. Agora, essa nota também é importante, e é importante também com relação a Moisés. Porque Moisés vai ser, então, como nós falamos, ele vai ser ainda provado. Essa fé que está nele vai ser, aí, de alguma maneira, pelo próprio Deus, testada. E ela vai ser também, pela comunhão do próprio Deus com Moisés, ela vai ser também reavivada. Porque a ideia aqui de ser despertada. Se você observar na vida cotidiana dos cristãos, e nós talvez já ouvimos isso de algum cristão como testemunho, ou de irmãos, ou de irmãs, que muitas vezes parece que a experiência de ter crido no Senhor, ela vem bem depois, como que um renovo. Muitos de nós já cremos no Senhor e a nossa fraqueza e pecado nos enfraquecemos, temos a alegria de ter crido, temos a alegria da salvação, e daqui a pouco parece que as coisas do mundo vêm, nos cercam, roubam um pouco de palavra que temos, e vivemos aquela vida tão pobre, né? E até às vezes distante do Senhor. Mas somos cristãos, cremos no Senhor. E de repente, né? Não é de repente, porque não existe isso debaixo do Senhor, né? Existe a ação do Senhor, né? Não é o acaso, né? Então do nada parece que há não é isso que o texto está dizendo. Há um despertamento.
E às vezes esse despertamento é tão intenso e até maior do que o dia quando nós cremos no nosso Senhor. Como que os nossos olhos sendo abertos de fato. Como que um gozo daquela salvação. O que é isso? Reavives, porque Paulo vai impor as mãos sobre Timóteo. Apenas para ativar ou reavivar a fé que foi posto em Timóteo. Porque isso era necessário para que Timóteo pudesse agora lidar com esses homens mais velhos, que ele teria que lidar, que estavam se desviando da verdade, que estavam vivendo uma fé com hipocrisia, com a consciência cauterizada. Tudo isso está em Timóteo. Então Paulo, por meio da imposição de mãos, esse é o sentido da imposição de mãos, daquilo que já estava em Timóteo, para que ele fosse reavivado, para que ele fosse encorajado, talvez para que ele fosse revestido, talvez não, para que ele fosse revestido de autoridade, como Moisés seria. A fé está ali. Deus já havia delegado a Moisés sua autoridade, mas a necessidade que fosse reavivado, ou talvez demonstrado a todos. Este é Moisés. Então, muito significativo também essa expressão que nós encontramos aqui em 2 Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, essa é a ideia, para que Timóteo fosse aí fortalecido, não é? Diante daquilo que estava por vir. Porque Deus, e o verso 7 vai dizer isso, porque Deus não nos tem dado, veja aí, espírito de covardia. Que o Senhor nos ajude, né? Era isso que estava acontecendo também com Moisés. Porque Moisés não recebeu uma fé covarde, mas ele precisaria, para lidar com aquele povo, e lidar com ele mesmo. Como nós falamos, Moisés é o libertador, está provendo libertação, mas ele está envolvido com a obra de Deus, sendo trabalhado pelo próprio Deus, desenvolvendo a fé que ele já tem, para que ele tivesse um espírito de ousadia e não de covardia. Irmãos, o quanto esse servo precisava, quanto esse vaso precisou dessa ousadia, diante daquele povo contradizente, rebelde, com os seus corações ainda no Egito, fora do Egito, mas seus corações ainda no Egito, recusando a palavra de Moisés, recusando a vontade de Deus, não permitindo que as mentes fossem transformadas segundo a promessa, segundo a palavra de Deus. Então, diante deste povo, Moisés precisava de muita e muita ousadia. Irmãos, quão necessário tem sido isso para os servos em nossos dias. Para nós homens, para as irmãs também. Porque, irmãos, essa ousadia, sabe qual é? No contexto de Timóteo, sabe qual é? Não negociar de maneira alguma a palavra de Deus. Irmãos, isso não é um desafio em nossos dias, no meio do cristianismo. É a mesma disposição que Moisés teria que ter, porque Moisés seria guia. Isso é uma coisa que marca os que guiam o povo de Deus, ou aqueles que são guias, é a palavra de Deus. Mediante a circunstância, mediante as coisas, os servos, eles precisam desse fortalecimento, dessa ousadia para não adulterarem a palavra de Deus, para não mercadejarem a palavra de Deus. Diante das coisas boas, diante dessas frasezinhas, mas veja bem, e esse mais veja bem não está na palavra de Deus. Aprendemos isso, irmãos, na nossa comunhão, na nossa vida relacional, na nossa ajuda mútua, quando nós ensinamos uns aos outros, né? Na comunhão, quanto desse veja bem entra na nossa comunhão, quando estamos juntos, né? Esse veja bem, muitas vezes, são as opiniões de homens, como está ali citado em Pedro. Mas o que conta é a vontade de Deus. Irmãos, aprendamos a ajudar os nossos irmãos, as irmãs também, até onde a palavra nos leva. Tenha a palavra como uma linha.
Se alguém questionar, você vai até a linha que a palavra te mostra. Porque o resto é questão de convencimento, isso não está em suas mãos. Mas vai até onde essa linha da palavra de Deus te mostra. Porque é na insistência, mais isso, que nós começamos a adulterar a palavra. E tentamos de alguma maneira tentar explicar esse veja bem, e começamos a usar talvez de uma psicologia, de qualquer outra coisa. E passamos os limites da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, irmã, vai até aqui. E eu não posso também ir além disso, porque qualquer coisa além é opinião de homens. Pode ser nossa opinião, ainda que com intenção boa de dar uma resposta. Mas, irmãos, a resposta está até aqui. Então, que o Senhor nos ajude. É assim que a vida prática da igreja deveria funcionar. É assim que a comunhão entre nós deveria andar. Isso é fidelidade à palavra de Deus. E é exatamente, irmãos, esse ponto. E é por causa desse ponto que Moisés precisa de 40 anos no deserto. É por esse ponto. Para que ele seja desconstruído de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria. Porque essa sabedoria, esse conhecimento, está em nós. É o conhecimento da árvore do bem e do mal. Está presente em cada um de nós. Todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. Quando eu e você saímos da árvore da vida e tentar ajudar os outros com a árvore do conhecimento do mal, já ultrapassamos a linha. E todos nós temos essas habilidades, porque ela é natural. O homem caiu, ele comeu dessa árvore, é natural de todo homem. Mas nós não podemos usar desta árvore para ajudar uns aos outros. Não podemos usar desta árvore para compreender a palavra de Deus. Nós precisamos da árvore da vida. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Entende, irmãos? Então é assim que Deus então vai formar a fé que estava em Moisés. Era isso que Timóteo também precisaria, era esta ousadia. Essa ousadia, a ideia aqui dessa ousadia é a mesma que nós vamos encontrar depois, não propriamente em Moisés, mas a fé de Moisés agora estava em outro, que andou próximo de Moisés, Josué. É claro, irmãos, é claro que a fé que habitava agora na casa de Levi, agora estava habitando em Moisés, ela passa a habitar em Josué. É ele que dá o brado de ousadia. Eia, pare com isso. A terra está aí diante de nós. Vocês estão com os corações incrédulos. Vocês já sabiam o que era a terra, porque a palavra já tinha dito. Vocês já foram incrédulos em pedir a Deus, por intermédio de Moisés, que espiasse a terra. E Deus abre exceção. Deus não se agradou desse pedido. Não sei se você já observou isso, mas Deus não se agradou desse pedido. Porque desde a saída do Egito, Deus já estava falando, a terra é assim, assim e assim. Aí quando eles estão diante da terra, o que eles vão fazer? No coração de incredulidade, como criança. Tá bom, Moisés, mas deixa a gente ver para ver se é assim mesmo. Isso não é fé. A fé consiste naquelas coisas que nós não vemos. No dia que você viu, você não precisa mais de fé. É o que Hebreus vai ensinar sobre fé. Quando eles vão e espiam a terra, morre-se o pouco de fé que eles tinham. Mas esse não era a fé que habitava em Josué. Então, por isso que ele dá aquele brado. Eia, subamos e possuamos a terra. Porque ele está falando assim, a palavra já disse como é essa terra. E essa terra tem tudo a ver com a promessa e a vontade de Deus. Porque é isso que interessa. Está vendo que o propósito não é vencer a carne, não é sofrer na carne, mas é que em fazendo isso vamos conhecer a vontade de Deus. E não dar ouvido às opiniões de homens e seguir as paixões. Então eles preferiram dar ouvido às suas paixões, ouvir talvez os velhos ensinamentos do Egito, pedir um outro capitão para retornarem para lá. E Josué foi contra isso.
E essa fé é tão ousada de Josué, e é tão fortalecida pelo Senhor, porque passa mais 38 anos, e essa fé está mais viva do que nunca. Enquanto do restante do povo, ela se apagou. Ela se apagou. Então essa é a ideia dessa palavra, ousadia, que seria formado em Moisés, mesmo a fé estando nele. E por isso que vai precisar, então, na vida de Moisés, 40 anos, para que o Senhor, então, fizesse isso. Então vamos ali em Atos, nós já vamos concluir por hoje. Vamos seguir pelo tempo, né, como temos feito, e não pelo assunto. Então, lá no capítulo 7, nós vimos, então, o verso 20. E vamos aí até só o 22. Por esse tempo, então, nasceu Moisés, com essa fé, que era formoso aos olhos de Deus. Deixa eu falar rapidamente dessa palavra formoso. Nós vamos só considerar até o 21 e parar por aí, 22. Essa palavra formoso, no grego é astésios. É a palavra formoso aqui. Essa palavra formoso não traz apenas a ideia de uma beleza externa. Essa palavra traz a ideia de uma beleza especial, astésios, ou astesios, como cada um pronuncia como achar melhor. É a palavra no grego. Então, você está falando, e nós temos que lembrar aqui que você tem uma criança de 3 meses, um menininho. Uma criancinha, um bebezinho, na verdade, 3 meses. As características de beleza e de forma não estão ainda bem definidas, estão sendo definidas. Não é? É assim que é um bebê, quando nasce, né? Até quando o bebezinho nasce, você fala assim, nossa, que bonitinho, mas na verdade é tudo murcho, né? Murcho, não tem muita beleza ali. Mas é a beleza da mãe, né? A beleza do pai que vê como é bonitinho. Mas não tem marcas. Alguns até falam, é parecido com o pai, mas não parece com ninguém, na verdade. Né? Vai desenvolvendo as marcas. Né? Não parece com ninguém, o que parece com um bebê. Né? Então, vai desenvolvendo. 3 meses, é claro que o aspecto já mudou em alguma coisa. Mas essas marcas de beleza estão sendo formadas. Os olhos, por exemplo. A meu filho é com olho azul, mas na verdade não é uma película que tem ali, é meio azulado, cinza. Né? Você vai saber a cor dos olhos mais à frente. Então, não é essa beleza aqui. E Atos nos ajuda porque Êxodo 2 fala só que ele é formoso. Hebreus também fala da sua formosura. Mas essa nota de Atos é extremamente significativa pelo sentido da palavra. Beleza especial. Então, é uma formosura aqui aos olhos de Deus. Então, é claro, irmãos, que Deus está olhando lá dentro do coração de Moisés e quem é essa criança. Ela é especial, antes de ser especial para os pais. Assim foi o nascimento de João Batista. Aquela criança que estremece ali, ela tem significado para o próprio Deus. Ela tem uma beleza e uma formosura para o próprio Deus. Essa é a ideia dessa palavra aqui. Uma formosura especial que demonstra os propósitos de Deus para com a vida de Moisés e também para o cumprimento da vontade de Deus. Essa é a ideia de beleza aqui. Está falando, esse menino, eu tenho muito interesse nele. Deus tem interesse na vida de Moisés, porque através dele eu vou cumprir os meus desígnios. Esta é a beleza que Deus está vendo. Essa é a formosura que é relatada aí. Então pense nisso. Essa palavra formosa, formosura, sabe onde ela aparece bastante? Livro de Cantares. Com o mesmo sentido. E lá você tem os dois lados. Você tem o próprio noivo que fala que dentre todas as mulheres, e é claro que nós devemos pensar dessa forma, porque eu penso que ela é saudável e é boa. Dentre todas as mulheres, claro que de alguma maneira o Senhor está falando assim, todas são belas. Então, mas o Senhor não está falando dessa beleza. Porque ali a noiva é uma figura da igreja. Bom, a igreja não é qualquer povo. Lembre-se quando Deus estava falando ali, né, quando nós lemos Deuteronômio 7.
Mesmo que aquele povo era fraco, pequeno e forte, mas Deus teve afeição por aquele povo, independente do que eles eram. E aquele povo era um povo o quê? Peculiar. É a mesma ideia da palavra, então, formosa. És formosa dentre as mulheres. Dentre de tudo aquilo que é belo, então veja a abrangência dessa palavra. Dentre tudo aquilo que é belo, tu és a mais formosa. A ideia é assim, a noiva possui uma beleza para o Senhor especial. A noiva tem uma beleza interior. E sabe por que a noiva tem uma beleza interior mais do que todas as coisas? Porque dentro dela tem a vida do próprio Senhor. Esse é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Toda a minha beleza está nele. E nós temos ele. Então a igreja, a noiva do Senhor, é a mais bela dentre todas as coisas. É o povo mais significativo para Deus dentre todas as coisas. Tu és a mais formosa. E nós vamos encontrar essa mesma expressão no mesmo livro de Cantares agora com relação à noiva. Quando ela também vai fazer a mesma atribuição. E aqui nós devemos fazer uma reflexão. O nosso Senhor Jesus é para nós o mais formoso dentre todas as outras coisas. O Senhor Jesus é para nós o mais especial dentre todas, vamos considerar aí, dentre todas as outras coisas boas. Ele é para nós como noivo, o mais belo dentre todas as coisas. Nós vemos nele uma beleza incomparável, como tem um cântico que cantamos aqui. Ele é para nós o mais belo, o especial. Ele é para nós aquele que, de alguma forma, resume e mostra toda a vontade de Deus. E que fora dele não há nada para nós. Porque esse é o sentido aqui para a vida de Moisés. Ele é formoso. Nele Deus cumpriria o seu propósito. É assim que nós vemos o nosso Senhor Jesus. Nós olhamos para Ele e vemos que Ele é o cumpridor. E nele está o desígnio de Deus. E nele mesmo está o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é doutrina, não é ensino, não é nada disso. Nele está a promessa de Deus. Então, irmãos, essa palavra nos remete a essa vida de comunhão, essa vida mútua. Então, essa mesma palavra agora é dita aqui para Moisés. Este é, então, Moisés, formoso aos olhos de Deus. Então, seguindo aí, nós vamos concluir por causa do tempo. Então, fica aí essa palavra, já estudamos ela resumidamente, né? Depois você pode ler o livro de Cantares, onde você encontra essa palavra formosa, formoso, né? Beleza especial, onde Deus, então, pode ali ver e cumprir o seu propósito. Né? Como que Moisés realmente nas mãos de Deus, e Deus tendo interesse na vida de Moisés. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou com o seu próprio filho. Então, nós vamos falar sobre isso na próxima reunião, por causa do verso 22. Entendo que é por causa desse motivo que Moisés vai precisar agora de 40 anos. Porque aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e Moisés foi educado, isso aqui não está citado em Êxodo, está citado só aqui. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, agora veja, e era poderoso em palavras e obras. Este era Moisés. Então, nós vamos seguir a partir daqui, né? Porque a pergunta que vai ficar aqui, se ele era poderoso em obras, por que ele precisava de ousadia? Ou ele é poderoso nessa instrução que ele recebeu, ou ele é poderoso diante do Senhor. As duas coisas não ficam junto. Você tem que esvaziar de uma para encher da outra. E para esvaziar de uma, primeiramente você vai precisar de um pouco ou muito de muita fraqueza. Esvaziamento, né? Um corpo sem alimento por vários dias vai ficar fraco.
para depois ele ser enchido de um novo alimento, um alimento saudável. Quem sabe uma desintoxicação de alimento que não serve para muita coisa, para nos alimentar de uma coisa saudável, que dá sustância, que dá capacitação, que dá ousadia, que dá força, como a de Josué, né? Com 80 anos ele tem força, porque ele come uma comida saudável. Então que o Senhor nos ajude com essas coisas e fale aos nossos corações. Seguimos a partir daqui. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez, porque temos a Tua palavra diante dos nossos olhos. Te pedimos ao Teu Espírito que a Tua palavra seja guardada em nossos corações, para que assim a fé que há em nós, ela possa desenvolver segundo a Tua vontade. Possamos crescer, ó Senhor, na fé, na sabedoria, em estatura e em graça. Nos ajuda, ó Senhor, a desenvolver a nossa vida de obediência pela palavra. A vencer, Senhor, nossa carne, muitas vezes, negando a nossa carne. Nos ajuda, ó Deus, porque somos tão tardios, ó Senhor, para compreender a Tua vontade. Continue falando aos nossos corações durante toda essa semana que se inicia, para que a Tua palavra não se perca dentro de nós. Guarde a Tua palavra em nossos corações, nós te pedimos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.